Quando eu falo em estrutura psíquica, eu não estou falando de rótulo, diagnóstico ou doença. Eu estou falando da arquitetura invisível que sustenta o funcionamento do sujeito. Freud já nos ensinava que o sofrimento psíquico não é um acidente, ele é uma solução encontrada pelo sujeito para lidar com forças internas que entram em conflito. Lacan radicaliza isso quando diz: o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, existe uma organização, uma lógica. O sujeito não é caos, ele é estrutura. E essa estrutura é o modo como cada um respondeu na infância a três questões fundamentais. Primeiro, como lidar com o desejo. Segundo, como lidar com a lei. Terceiro, como lidar com a falta. O que é estrutura na prática? Estrutura é a forma estável como o sujeito se posiciona diante da realidade. Não é comportamento, não é temperamento, não é personalidade, é posição subjetiva. Freud abre esse caminho quando estuda a histeria e a neurose obsessiva. Ele percebe que os sintomas não são aleatórios. Eles obedecem a um mecanismo psíquico específico. Mais tarde, Lacan organiza isso em três grandes estruturas clínicas: neurose, psicose, perversão. Não são graus, são modos distintos de organização do inconsciente. Neurose. Essa é a estrutura mais comum. O neurótico reconhece a lei, mas entra em conflito com o desejo. Freud diz algo essencial. O sintoma é a realização disfarçada de um desejo recalcado. Aqui, o mecanismo central é o recalque. O sujeito deseja, mas esse desejo entra em choque com a proibição, com a moral, com o superego. Então o desejo é empurrado para o inconsciente, mas retorna como sintoma. Na clínica, eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que dizem: eu sei que não precisava sofrer assim, mas não consigo parar de pensar. Eu quero, mas não me permito. Eu faço tudo certo e mesmo assim me sinto culpado. O neurótico vive dividido. Lacan resume isso de forma brilhante. O desejo do homem é o desejo do outro. O neurótico quer desejar, mas quer autorização para isso. Ele sofre não por falta de desejo, mas por excesso de conflito com ele. Psicose. Aqui a lógica é outra. Na psicose, não houve inscrição adequada da lei simbólica. Lacan chama isso de foraclusão do nome do pai. Não é que o sujeito recalcou, é que faltou um significante estruturante. Freud já apontava algo semelhante ao estudar o caso Schreber. O delírio não é absurdo, é uma tentativa de reconstruir o mundo. Na psicose, quando a realidade exige uma referência simbólica que não está estruturada, ocorre desorganização. Eu já atendi casos em que o sofrimento não vinha de conflito moral, mas de uma sensação de invasão do mundo, de perda de bordas, de realidade se tornando instável. O delírio, muitas vezes, é uma solução. O delírio é uma tentativa de cura. Freud. É uma forma de o sujeito reorganizar o real quando o simbólico falha. Perversão. Aqui é preciso muito cuidado, porque o senso comum distorce esse termo. Perversão, na psicanálise, não é maldade, é uma posição diante da lei. O mecanismo central é o desmentido. O sujeito sabe da lei, mas a coloca entre parênteses, para sustentar uma cena. Freud descreve isso no fetichismo. O sujeito sabe que há falta, mas cria um objeto para negá-la. Lacan avança. O perverso se coloca como objeto para o gozo do outro. Na clínica, isso aparece em sujeitos que organizam sua vida em torno de cenas de transgressão, não por impulso caótico, mas como forma estruturada de lidar com a falta.
O perverso não foge da lei, ele a encena. O que isso muda na clínica? Tudo, porque a escuta muda conforme a estrutura. Na neurose, trabalhamos o conflito do desejo. Na psicose, sustentamos a realidade simbólica. Na perversão, operamos na lógica da cena e do gozo. Não existe técnica única, existe posição clínica adequada à estrutura. Não é destino, aqui entra algo fundamental. Estrutura não é sentença. Freud dizia: onde estava o id, deve advir o eu. A análise não muda a estrutura, mas muda a relação do sujeito com seu sintoma. O neurótico pode sofrer menos com sua culpa. O psicótico pode ter mais amarrações simbólicas. O perverso pode assumir responsabilidade pelo seu modo de gozo. Nós não escolhemos nossa estrutura, mas podemos escolher o que fazemos com ela. A psicanálise não promete normalidade. Ela oferece algo muito mais profundo. Um lugar onde o sujeito pode falar sem ser reduzido a um rótulo. Porque, no fim, não tratamos estruturas, tratamos sujeitos. E sujeito é sempre mais complexo que qualquer diagnóstico. O que define uma estrutura psíquica? Quando a psicanálise fala em estrutura, ela está falando de algo muito mais profundo do que comportamento, traço de personalidade ou padrão emocional. Estrutura é a posição que o sujeito ocupa no campo do desejo, da lei e da falta. Freud inaugura essa compreensão ao mostrar que o sintoma não é um defeito, mas uma resposta organizada do psiquismo. Lacan formaliza isso dizendo que a estrutura depende de como o sujeito foi introduzido no campo do simbólico. E aqui entram três eixos fundamentais. Primeiro, a relação com a lei simbólica, função paterna. Não estamos falando do pai biológico, estamos falando da função que introduz limites, separação e mediação. A função paterna diz à criança simbolicamente: você não é tudo para o outro. Existe um terceiro, existe falta. Essa operação é o que Lacan chama de nome do pai, o significante que organiza um mundo simbólico. Dependendo de como essa função se inscreveu, temos destinos estruturais diferentes. Neurose, a lei foi inscrita, mas gera conflito. Psicose, a lei não se inscreveu simbolicamente, fora oclusão. Perversão, a lei é reconhecida, mas colocada em suspensão na cena do gozo. Ou seja, estrutura não é como a pessoa age, é como a lei opera no inconsciente dela. A posição diante do desejo do outro. A criança não nasce com um eu pronto, ela se constitui no olhar, na fala, no desejo do outro. A grande pergunta inconsciente é: o que o outro quer de mim? Cada estrutura responde de forma distinta. O neurótico tenta corresponder ao desejo do outro e vive em vida simbólica. O psicótico pode se sentir diretamente invadido pelo desejo do outro. O perverso tenta ocupar um lugar específico na economia de gozo do outro. Lacan diz: o desejo do homem é o desejo do outro. A estrutura é o modo como o sujeito se organizou para não se perder nesse desejo. A resposta à falta e à castração simbólica. Aqui está o ponto central. Castrar na psicanálise não é mutilar, é introduzir a falta como condição da existência humana. Não podemos ser tudo, não podemos ter tudo, não podemos satisfazer todos os desejos. A estrutura depende de como o sujeito respondeu a essa impossibilidade. Estrutura. Neurose. Resposta à falta. Recalca o desejo e vive em conflito. Estrutura. Psicose. Resposta à falta. A falta não se simboliza, retorna no real. Estrutura. Perversão. Resposta à falta. A falta é desmentida por meio de uma cena. Freud já mostrava isso no fetichismo. O fetiche surge como tentativa de negar a falta.
O que isso significa na clínica? Quando alguém chega dizendo, eu sempre estrago tudo, eu me saboto, eu não consigo confiar na realidade, eu só sinto algo quando ultrapasso limites. Não estamos diante de e não estamos diante de jeito de ser, estamos diante de uma organização estrutural. E essa organização não muda de estrutura para estrutura ao longo da vida. O que muda é a forma como o sujeito lida com ela, o grau de sofrimento, a possibilidade de elaboração. Estrutura psíquica não é o que a pessoa faz, é o lugar de onde ela existe subjetivamente. Neurose, a estrutura do conflito. Quando falamos de neurose, estamos falando da estrutura do sujeito que estruturou, que entrou na lei, mas não fez as pazes com o próprio desejo. O neurótico reconhece a existência da regra, da moral, do limite, mas isso não resolve o impasse, pelo contrário, inaugura o conflito. Freud percebe isso ao estudar a histeria e a neurose obsessiva. Ele descobre algo revolucionário. O sintoma não é um erro do organismo, ele é uma solução psíquica. O neurótico deseja, mas esse desejo entra em choque com o superior, com a moral, com a imagem que precisa sustentar. Então, o que acontece? O desejo é recalcado. O mecanismo central, recalque. O recalque é a operação fundamental da neurose. O desejo é empurrado para o inconsciente porque é incompatível com a imagem que o sujeito precisa manter de si. Mas o desejo não desaparece. Freud é categórico. O recalcado retorna. E ele retorna como ansiedade, sintoma corporal, pensamento obsessivo, fobia, inibição, sofrimento amoroso repetitivo. O sintoma é o desejo disfarçado. A divisão interna. O neurótico é o sujeito dividido. Ele quer e se proíbe. Ele deseja e se culpa. Ele fantasia e se condena. Na clínica, isso aparece o tempo todo. Pessoas que dizem, eu sei que posso, mas não me permito. Eu sempre acho que estou errando. Eu penso demais antes de agir. Eu faço tudo pelos outros e me deixo por último. O neurótico vive sob a lei, sob a lógica do dever ser. Lacan formula isso de maneira precisa. O neurótico é aquele que não assume o próprio desejo. Ele vive pedindo autorização simbólica para existir. Culpa e dúvida. A culpa neurótica não é necessariamente ligada a um erro real, ela é estrutural. Freud mostra que o superior pode ser mais cruel quanto mais a pessoa tenta ser correta. Ou seja, quanto mais o sujeito tenta ser bom, mais o superior cobra. Isso gera a dúvida constante. Será que fiz certo? Será que ofendi? Será que sou egoísta? Será que posso querer isso? O neurótico nunca tem certeza do direito de desejar. Neurose obsessiva e histeria. Freud diferencia dois grandes modos neuróticos. Histeria, o conflito que se expressa no corpo, na relação com o desejo do outro, na insatisfação constante. Neurose obsessiva. O conflito se expressa no pensamento, no controle, nos rituais, na tentativa de dominar o desejo pela razão. Mas ambas partem da mesma estrutura, desejo versus lei. O sofrimento neurótico. O neurótico não sofre por falta de desejo, ele sofre por não se autorizar a desejá-lo. Ele fica esperando um momento ideal, uma condição perfeita, uma permissão externa que nunca vem. E quando espera, o sintoma fala por ele. O neurótico pede permissão para desejar. Ele acredita que se desejar demais, perderá o amor, será punido ou deixará de ser reconhecido. Então ele prefere sofrer a correr o risco de assumir o próprio desejo. Psicose, a estrutura da falha simbólica. Quando falamos de psicose na psicanálise, precisamos abandonar a ideia comum
de perda de juízo ou loucura como algo caótico e sem lógica. A psicose tem lógica, ela tem estrutura. Ela é uma forma específica de organização do sujeito. Freud já indicava isso ao estudar o caso Schreber. Ele não tratou o delírio como absurdo, mas como tentativa de reconstrução da realidade. Lacan formaliza isso com um conceito central: fora-clusão do nome do pai. O que é a fora-clusão? Na neurose, o desejo é recalcado. Na psicose, algo diferente acontece. O significante que organiza a lei simbólica, o nome do pai, não foi inscrito. Não é que foi reprimido, ele nunca entrou na estrutura simbólica. É como se faltasse uma peça na engrenagem que organiza o mundo psíquico. O nome do pai é o que introduz limite, mediação, separação entre o sujeito e o desejo do outro, ordenação simbólica da realidade. Quando essa função falha, o sujeito pode viver o mundo sem essa amarração. O que acontece, então? Enquanto nada exige essa referência simbólica, o sujeito pode funcionar de um modo aparentemente estável, mas quando uma situação da vida convoca essa função, por exemplo, experiências amorosas intensas, mudanças radicais, perdas, situações de autoridade, questões ligadas à sexualidade ou paternidade, o que estava fora do simbólico retorna no real. Isso pode gerar delírios, alucinações, sensação de invasão, desorganização da realidade. Lacan diz: o que é fora-cluído do simbólico retorna no real. Delírio não é só sintoma, é solução. Freud afirma algo essencial: o delírio é uma tentativa de cura. O delírio organiza aquilo que não estava simbolizado. Ele cria sentido onde houve falha. Por exemplo, quando o sujeito constrói uma narrativa persecutória, muitas vezes isso é uma tentativa de dar borda a uma angústia sem nome. Na clínica, eu já acompanhei situações em que a pessoa dizia sentir que os outros sabiam tudo sobre ela, ou que havia mensagens direcionadas a ela. Não se trata de debater se é verdade ou não. O trabalho é sustentar um espaço onde a realidade simbólica possa ser amarrada novamente. A vivência do outro. Na neurose, o outro é desejado e temido. Na psicose, o outro pode ser vivido como invasivo. O sujeito pode sentir: estão falando de mim, estão me observando, alguém controla meus pensamentos. Não é metáfora para ele, é vivência. Isso acontece porque a fronteira simbólica entre o eu e o outro não está firmemente estruturada. Angústia psicótica. A angústia aqui não é culpa como na neurose. É uma angústia de desorganização do mundo. É como se a realidade perdesse o eixo. Por isso a clínica das psicoses não trabalha interpretando desejos recalcados. Trabalha oferecendo estabilidade, referência simbólica, escuta não invasiva, construção de amarrações de sentido. Importante: psicose não é sinônimo de incapacidade. Muitos sujeitos psicóticos constroem vidas, trabalham, criam, produzem. O ponto não é o rótulo, é a estrutura. O que define a forma como a lei simbólica opera. Na psicose, a lei não foi internalizada como estrutura. E, diante disso, o sujeito precisa inventar maneiras próprias de sustentar a realidade. Perversão, a estrutura da encenação da lei. Quando falamos em perversão, não estamos falando de crueldade, imoralidade ou pessoa ruim. Na psicanálise, perversão é uma posição estrutural diante da lei da falta e do desejo do outro. Freud inaugura essa via ao estudar o fetichismo. Ele percebe que ali existe
uma operação psíquica muito específica. O sujeito sabe de algo, mas age como se não soubesse. Lacan retorna isso e organiza como o mecanismo central da perversão. O desmentido é diferente do recalque. Na neurose, o sujeito não quer saber, reprime. Na psicose, o significante não entrou, fora clusão. Na perversão, o sujeito sabe, mas coloca esse saber entre parênteses. Ele sabe da falta, mas constrói uma cena para negá-la. A relação com a lei. Aqui está o ponto fundamental. O perverso não ignora a lei, ele a conhece, mas ele a coloca em jogo na forma de encenação. É por isso que Lacan diz que o perverso ocupa o lugar de instrumento do gozo do outro. Ele se coloca como aquele que vai sustentar uma cena onde a lei é transgredida, mas essa transgressão só existe porque a lei existe. Sem lei não há perversão. Questão da falta. A perversão é uma resposta à castração simbólica. O sujeito não suporta a falta no outro, então tenta tamponar, completar, negar a ausência. Freud mostra isso no fetichismo. O fetiche surge como substituto que nega a falta. O perverso tenta garantir que a falta não exista, ao menos na cena que ele organiza. A lógica da cena. A perversão é estruturada como cena, não é ato impulsivo, é roteirizado psiquicamente. Na clínica, isso pode aparecer como necessidade de situações que envolve transgressão, excitação ligada ao limite, repetição de cenários específicos, organização do desejo em torno de um script. O sujeito não quer o objeto em si, ele quer a encenação da lei sendo atravessada. O gozo do outro. Enquanto o neurótico pergunta, posso desejar? O perverso responde, eu vou sustentar o desejo do outro. Ele se coloca como peça na economia de gozo do outro. Por isso, muitas vezes, a posição perversa envolve a fantasia de saber o que o outro quer e de cumprir essa função. Sofrimento na perversão. Diferente do neurótico, o perverso não sofre da culpa da mesma forma. O sofrimento pode aparecer quando a cena falha, quando o roteiro não se sustenta, quando o outro não ocupa o lugar esperado. Mas o conflito não é desejo versus lei, é a manutenção da cena. Ponto ético. Falar da perversão não é justificar atos. A psicanálise explica a lógica psíquica, não absolve responsabilidades. Estrutura não elimina responsabilidade. O perverso não sofre da lei, ele a encena. Ele precisa que a lei exista para poder colocá-la em cena e atravessá-la. Importante, estrutura não é moral. Aqui eu sempre faço uma pausa, porque esse é um dos maiores equívocos quando se fala em neurose, psicose e perversão. Estrutura não é julgamento de valor. A psicanálise não trabalha com categorias como pessoa boa, pessoa ruim, mais evoluída ou menos evoluída. Ela trabalha com lógica de funcionamento do inconsciente. Freud foi muito claro ao mostrar que o sintoma não é falha de caráter, é solução psíquica. Lacan avança ainda mais ao mostrar que a estrutura é o modo como o sujeito foi inscrito no simbólico. Estrutura não é caráter. Caráter é um conceito da psicologia do comportamento, da moral social. Estrutura é anterior a isso. Duas pessoas podem ter atitudes semelhantes, mas pertencer a estruturas diferentes, porque o que define não é o ato, é a posição subjetiva que o sustenta. Estrutura não é valor moral. A moral pertence ao campo social. A estrutura pertence ao campo do inconsciente. O neurótico pode cometer atos violentos.
O perverso pode ser socialmente respeitado. O psicótico pode ser extremamente ético. A estrutura não diz quem é melhor, ela diz como o sujeito se organiza psíquica e simbolicamente. Estrutura não é inteligência, capacidade cognitiva, raciocínio, talento, criatividade. Nada disso define estrutura. Há neuróticos brilhantes, psicóticos gênios, perversos altamente funcionais. A estrutura não mede competência intelectual, ela descreve a relação com o desejo, a lei e a falta. Estrutura não é bondade ou maldade. Esse é um erro muito comum, especialmente com a perversão. Perversão não significa perversidade moral, é uma posição psíquica específica diante da lei. A psicanálise não romantiza nem demoniza, ela compreende a lógica. O que é então? Estrutura é arquitetura do inconsciente, modo de inscrição da lei simbólica, forma de lidar com a falta, posição diante do desejo do outro. É a base sobre a qual o sujeito constrói sua experiência de mundo. Todos têm estrutura. Não existe sujeito sem estrutura. Todos estão organizados estruturalmente em uma dessas três formas clínicas. O que varia é grau de sofrimento, recursos simbólicos, capacidade de elaboração, suporte social, acesso à palavra. A estrutura não diz quem o sujeito é moralmente. Ela diz como ele se sustenta psiquicamente para existir. E os sintomas. A função muda conforme a estrutura. Freud rompe com a ideia médica clássica de que o sintoma é apenas algo a ser suprimido. Para a psicanálise, o sintoma é uma formação do inconsciente. Ele é mensagem, defesa e solução ao mesmo tempo, mas essa solução não é igual em todas as estruturas. O sintoma não é a mesma coisa na neurose, na psicose e na perversão. A função muda porque a organização psíquica é diferente. Na neurose, o sintoma é compromisso. Aqui o sintoma é uma solução de compromisso entre o desejo e a lei. O sujeito deseja algo que entra em conflito com o supereu, com a moral, com a imagem que ele precisa manter. Então o desejo é recalcado, mas retorna disfarçado. Freud formula isso claramente. O sintoma é a realização deformada de um desejo recalcado. Por exemplo, ansiedade constante, desejo que não pode ser assumido, fobia, deslocamento de um conflito interno, obsessão, tentativa de controlar algo que escapa, sintoma corporal, o corpo fala o que não pode ser dito. O sintoma neurótico protege o sujeito do desejo, mas, ao mesmo tempo, o faz sofrer. Ele é, ao mesmo tempo, defesa e denúncia.